continuar aquilo que eu comecei domingo passado. Tá? Continuar falando sobre isso. A gente está nessa minissérie, né, que são 3 mensagens que eu vou falar sobre esse tema. Então, a gente aprendeu já sobre isso domingo passado. Eu não vou entrar ponto a ponto daquilo que eu disse no último domingo. Tá no YouTube? Subiu? Ou ainda está com aquele probleminha? Mas se quiser, a gente tem o áudio, dá para compartilhar. Tem o áudio, né? Tem o áudio, se você quiser, a gente te manda. Tá? Mas, por que a vida machuca? E a vida machuca por vários motivos, né? Uma delas, talvez porque a gente fez escolhas erradas. A vida machuca porque a gente toma decisão errada. A vida machuca porque no mundo jaz o maligno, e a gente não pode esquecer disso também. Então tem N motivos aí que a vida machuca, o porquê, né? Da vida está machucando. Mas tem 2 verdades nisso que eu falo. A vida machuca, isso é uma verdade. E a segunda verdade é, Deus cura. E eu creio realmente nisso, Deus cura. Então, a gente passa por N situações na vida que a gente sente a pancada, sente a dor, sente o golpe. A gente é ferido por pessoas que são das nossas famílias, pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho, pessoas que estão aqui talvez no ambiente da igreja, mas a gente não pode parar, a gente não tem que se iludir. Pessoas são pessoas, e pessoas, infelizmente, pessoas machucam pessoas. Essa é a verdade, meu irmão. E é tão verdade que eu vou fazer uma pergunta para te provar isso. A gente reclama tanto de ter sido ferido. Vou falar pelos aconselhamentos que eu faço. Quantas pessoas me procuram porque foram feridas? Eu mesmo, domingo passado, né, no final da mensagem, quase abri o coração aqui, né? Falando de pessoas que me feriram. Mas vamos lá, uma pergunta. Você nunca feriu ninguém? Só as pessoas te feriram? Você nunca feriu ninguém? Pergunta para quem está do teu lado. Você já feriu alguém? Irmão, ó, eu não vou perguntar. Levanta a mão você que já feriu. Eu não vou fazer isso. Não quero fazer isso. De verdade. Não desejo fazer isso aqui. Mas a grande verdade é, em algum momento a gente já feriu alguém. Porque pessoas são pessoas. A gente fere pessoas, às vezes, sem nem saber, meu irmão. Às vezes a gente solta uma palavra que a gente acha que é inocente. Mas na pessoa que está recebendo, a gente não sabe o tamanho do efeito que isso está causando. A gente acha que está ajudando, mas a gente não para pensar o tanto que isso está machucando a vida de alguém. Então, assim, a grande verdade é isso, a gente se machuca. Por isso tem tanta gente, na minha opinião, hoje, com ansiedade, depressão. São pessoas que em algum momento foram machucadas. Mas Deus cura, meu irmão. Deus cura, e a gente tem que ter isso claro. Então, se a gente juntar tudo isso que eu estou falando, eu machuquei, você me machucou, nós nos machucamos, eles nos machucaram, conjugue o verbo machucar aí, tempo que você quiser. Juntando tudo isso, está na hora da gente parar de reclamar, parar de lamber ferida. A vida realmente é um dia da caça, outro do caçador. Se você lembrou do Fábio Júnior, você não está prestando atenção no culto. Mas um dia é da caça, outro do caçador, a vida é assim. Agora a gente tem que seguir em frente. De novo aquilo que Paulo diz. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu quero, eu acabo fazendo. Irmão, se Paulo diz isso, se Paulo falou sobre isso, eu não estou imune disso. Eu estou vivendo também nessa situação. Porque o ser humano tem um negócio que é sobre isso até que eu vou falar hoje. O ser humano ele tem a arte de se autossabotar. Você é especialista em autossabotagem. Sabe o que é autossabotagem? Vou te explicar. Obrigado por dizer não. Autossabotar é aquilo que você faz que prejudica a sua própria vida. É aquilo que você faz contra você mesmo.
É aquilo que você faz que vai contra você. Posso dar N exemplos, mas vou dar um bem simples. Vamos supor que um diabético, ele não pode comer nada com muito açúcar. Aí você coloca ele numa mesa de doce. Ele tem duas opções. O problema é a mesa de doce? O problema são o quê? Na verdade, na cabeça dele, a mesa de doce é uma solução, né? O problema, na verdade, é as escolhas dele. E as escolhas dele podem machucá-lo ele naquele momento. E aí ele faz o quê? Ele se auto-sabota. Ele vai falar assim, vou comer só hoje. Aí ele vai e mergulha de cabeça na mesa de doce. Quem está sendo prejudicado? A mesa de doce? Ele. Ele está se auto-sabotando. Isso é um exemplo para você entender o que é autossabotagem. Eu estudei com um rapaz na faculdade, e ele tomava insulina, ele ia para a faculdade com aquela injeção de insulina que fala, aplica na barriga. Ele aplicava aquilo todo dia. Mas quando saía da faculdade, ele ia para o bar tomar uma. Aí a gente falava, o que adianta? Uma coisa da outra. Aí falou, até hoje não matou. Mas uma hora, mata. Então isso é autossabotagem. Autossabotagem é você ficar fazendo aquilo que você sabe que não tem que fazer, mas faz. É igual a gente sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. Fica guardando rancor. Sabe que tem que fazer, mas não faz. Até vou indicar um livro para você que se chama Arte de Sabotar a Própria Vida. Depois eu vou mandar lá no grupo. Eu falo, mas dessa vez eu vou mandar mesmo. Eu falo que vou mandar e não mando, depois o Wagner fica me cobrando lá. Mas dessa vez eu vou mandar mesmo. A Arte de Sabotar a Própria Vida. Quer ver um outro exemplo de autossabotagem? Segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira eu vou para o médico, marco o médico. Segunda-feira eu começo a academia. Por que segunda-feira? Por que ficar procrastinando? Todo mundo que procrastina se autossabota. Eu fico imaginando, Wagner, eu na minha casa ontem estudando para trazer a mensagem ontem, se Cristo tivesse procrastinado a cruz. Se ele tivesse falado, não, hoje não, segunda-feira eu morro. Ah, não vou ressuscitar hoje não. Semana que vem eu ressuscito. Então a gente vê um Deus que ele não procrastinou nada, ele não se auto-sabotou em nada, mesmo sabendo das dores, que ele fez o que tinha que fazer, mas a gente vive uma vida de auto-sabotagem. E aí, vindo aqui para o texto, Jeremias 33, 6, diz assim, todavia, trarei restauração e cura. E eu até enfatizei isso semana passada, para você marcar isso. Lá em Jeremias 33, 6. Trarei restauração e cura. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Isso é uma promessa para a sua vida, para a minha vida. Ele fala que vai trazer, o profeta aqui está dizendo, vou trazer restauração e cura. Então eu tomei essa palavra, eu falo, eu tenho esse hábito de trazer palavras e realmente eu trago para dentro da minha vida. E eu estou querendo, Senhor, eu quero restauração e quero cura. Mas para que isso aconteça, eu tenho que parar de me auto-sabotar, eu tenho que parar de procrastinar, eu tenho que parar para deixar para amanhã. É aquela frase conhecida, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se eu tivesse entregado a minha vida para Jesus, em vez de ficar procrastinando, eu teria já feito muito mais coisas para Ele. Então veja, meu irmão, que são escolhas que a gente faz na vida que vão determinar o rumo que a nossa vida toma.
São escolhas que você toma todos os dias, todas as horas. Meu irmão, e a gente não precisa ser cristão para saber que a vida machuca. O ímpio sabe que a vida machuca. Mas a gente, como cristão, a gente tem que saber que o quê? A vida pode machucar. Mas a gente serve um Deus que cura. Quantos exemplos de cura a gente vê na Bíblia? Quantos exemplos de cura a gente vê aqui hoje mesmo no culto? De pessoas que podem estar ao teu lado e foram curadas, tocadas por Deus. Quantos exemplos? Quantas pessoas? Aí semana passada eu falei o quê? Admita as suas fraquezas e limites. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é admitir fraquezas e limites. Temos fraquezas. Temos limites. Usei o exemplo de Paulo. Paulo falava que eu tenho um espinho na carne. E aí vocês discutem e não vou entrar no mérito. Pode discutir o que é do espinho na carne. Mas ele admitiu que tinha. E viveu o que viveu. Não foi o espinho da carne que parou Paulo. Não são suas fraquezas e seus limites que vão te parar. Sabe quem para? Você mesmo. Você. Eu não vou falar nem olhe para o lado. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, olha, eu teria, na verdade, que colocar um espelho na sua frente agora e falar, olhe para o espelho que está na sua frente e diga para essa pessoa que está aí agora, você está me sabotando. Você está me impedindo de viver coisas maiores, coisas grandes, coisas que Deus tem para mim, coisas que Deus preparou para mim. O meu maior inimigo, meu irmão, não é o diabo, apesar dele ser meu inimigo. Porque o diabo, apesar de ser o inimigo, é um inimigo vencido. A Bíblia nos garante isso, sim ou não? O meu maior inimigo sou eu mesmo. O meu maior inimigo é a luta que eu tenho diariamente comigo mesmo. Faço ou não faço? Quero ou não quero? Sou crente ou não sou crente? Vejo ou não vejo? Assisto ou não assisto? Oro ou não oro? Jejuo ou não jejuo? Aí esses dias, eu trabalhei quinta e sexta, né? Aí eu estava com um colega de trabalho, chamou de vida, ele viu minha estante lá, os livros, falou, nossa, tudo isso de livro? Eu falei, tudo isso de livro. Aí por dentro eu falei assim, mal sabe ele que tem livro aqui que eu nem tirei do plástico ainda. Porque eu estou procrastinando para ler. Então são escolhas que eu e você, meu irmão, faz. Então eu quero que você hoje se atente para a autossabotagem. Vai lá para mim, Filipenses 4:11. Estão comigo? Digam amém. E aqui Paulo ele dá uma dica de ouro para você e para mim. Filipenses 4, versículo 11. Posso ler? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo aqui, ele dá uma dica de ouro para que a gente consiga vencer essa tal de autossabotagem. É uma palavrinha chamada contentamento. Ou eu poderia chamar de o poder da satisfação. Porque a gente se autossabota porque a gente não está feliz ou satisfeito com algo que a gente vive ou tem. O ser humano ele tem eu vou usar esse termo, uma doença que é a comparação. É sempre ficar olhando para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é mais verde. Achar que a vida dele é melhor, achar que coisas que ele vive é melhor, achar que a família dele é melhor, achar que o carro dele é melhor, achar que a casa dele é melhor, que a igreja dele é melhor, que a célula dele é melhor, achar que tudo que o outro tem é melhor. Por que ele faz isso? Porque ele não consegue viver o poder da satisfação. O que é o poder da satisfação? É você viver satisfeito com aquilo que você tem. É você ser
viver esse tal de contentamento ou estar contente com aquilo que Deus te deu. Aí eu pergunto, você é contente com aquilo que Deus te deu? Aí talvez pessoal, é fácil aqui para mim falar, não, eu sou. Mas quando sai daqui reclama do trabalho. Quando sai daqui reclama da esposa, do esposo. Reclama do casamento, reclama dos filhos, reclama da casa, reclama do bairro que mora, reclama do carro que tem, reclama do trabalho que tem, reclama que amanhã tem que acordar para trabalhar. Reclama do que mais? Reclama que amanhã não tem que acordar para trabalhar. Reclama se está chovendo, reclama se está sol, reclama se está frio, se está calor. Você é especialista em reclamação. Olha para esse especialista que está do teu lado. Esse cara é especialista. Poderia colocar no currículo. Você não tem nada para pôr no currículo, coloca lá, especialista. No mínimo, a entrevistadora vai perguntar do quê? Aí você fala, sou especialista em reclamar. Reclamo do almoço do restaurante da comida. A gente reclama. Reclama ou não reclama? Reclama. Mas se a gente arruma um restaurante que tem que levar, uma empresa que tem que levar marmita, reclama. Reclama que está trabalhando perto de casa, mas se vai trabalhar longe de casa, reclama. Está vendo, meu irmão, como você reclama de tudo? Então, se a gente reclama de tudo, tem um problema na nossa vida. Porque a reclamação, ela leva a gente para um estado de insatisfação. E aí a gente vive o tempo todo insatisfeito, Fernando. Aí a gente fica insatisfeito, a gente fica depressivo. A maioria dos depressivos são insatisfeitos com alguma coisa. E essa insatisfação pode ser nos seus relacionamentos, pode ser material. Sim ou não? Quem é depressivo aqui sabe o que eu estou falando. Quem vive de ansiedade sabe o que eu estou falando. Eu recebo cada notícia na semana, é cada uma. Vou falar para você, é cada uma. Aí tem que lidar com isso. É igual a pessoa que pensa em casar e acha que está pronto para casar. E acha que está tudo certo para casar. Mas a pessoa, como que uma pessoa vai casar se ela não é satisfeita nem com ela mesma? O que ela vai fazer alguém satisfeito? Irmão, quer ver uma crise no casamento? Junta dois insatisfeitos. Põe dois insatisfeitos numa mesa para decidir o que vão almoçar. Ah, quero casar. Irmão, se você não consegue ser uma pessoa satisfeita, completa, não case. Porque você não vai conseguir fazer isso na vida de outra pessoa. Você não vai encontrar isso na vida de outra pessoa se você não encontrar em você mesmo. Casamento no começo é tudo bom, né? Lua de mel, mar de flores, amorzinho pra cá, post de coração, né? Tal. Irmão, e depois? E o dia a dia? Aí você começa a se auto-sabotar. Então eu estou falando de uma realidade aqui para você, que você tem que entender, que a gente tem um Deus que morreu por nós, mas ele morreu plenamente satisfeito com aquilo que ele estava fazendo. Você não vê Cristo morrendo insatisfeito. Cristo morre por amor. Ele se sente completo com aquilo que ele está fazendo por nós. Ele é a obra consumada e uma obra completa. Então a nossa vida também tem que ser essa vida completa, meu irmão. Quando eu não estou saudável com a minha fé, com a minha mente, com as minhas emoções, eu sou a pessoa perfeita para me auto-sabotar. E aí eu começo a sabotar os planos que Deus tem para a minha vida. Pode parar para pensar. Já não quero mais ir para o culto, já não quero mais ir para a célula, já não quero mais fazer parte de nada, não quero me envolver com nada, não quero participar de nada. É uma luta para sair de casa, é uma luta para vir para os ensaios, é uma luta para ir para a célula, é uma luta para me envolver com tudo, porque agora eu comecei a me auto-sabotar. Por quê? Porque eu não estou saudável. E é o que eu estou falando, meu irmão. A vida machuca, mas Deus cura. É isso que a gente tem que entender. Então a gente tem que buscar essa cura em Deus. De novo, Romanos 7,19. Paulo diz, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, eu continuo fazendo.
Ele está falando, olha, eu não quero fazer essas coisas, mas eu continuo fazendo. Mas não é o que eu quero. Eu não quero ser assim. Eu não sei qual era o problema dele aqui. Mas ele não quer fazer. Ele deixa claro que eu não quero fazer. Eu quero fazer o bem. E aí, meu irmão, para a gente começar a fazer o bem, a gente tem que começar a sair, começar a agir, começar a fazer de fato. Eu vou falar aquilo que eu disse domingo passado. Para de ser a eterna promessa. Para de ser aquela pessoa, não, uma hora vai dar certo, uma hora vai... Não, meu irmão, seja a pessoa que você tem que ser. Como assim, pastor? É aquilo que Deus te chamou para ser. O que Deus te chamou para ser? O que Deus te chamou para fazer? Ah, Deus me chamou para ter filho. Ah, bonitão, só você foi chamado para ser filho. Mais ninguém. Meu irmão, Deus te chamou para algo a mais. Eu sempre falo isso, eu vou repetir. Deus te chamou para ir e pregar o evangelho. E aí ele vai usar você dentro daquilo que você tem. Do dom que ele te deu, do talento que ele te deu. Daquilo que ele te preparou para ser. Então ele fala o que agora? Pega isso, põe, cutuca quem está do teu lado, fala assim, presta atenção, meu irmão, não dorme hoje não. Hoje não. Uma frase desse livro que eu vou compartilhar com vocês, diz assim, uma das maneiras de saber que você está se auto-sabotando, que você está sabotando um plano, é identificar se você está buscando atalho e evitando confrontos e desafios. Está buscando jeitinho para viver o que tem que viver? Estamos querendo dar jeitinho naquilo? Vou dar um exemplo, meu irmão. Eu tenho aqui um chamado pastoral. Tem que fazer o culto, né? Vamos dar um exemplo. Todo domingo eu tenho que fazer o culto. Aí eu começo agora a achar um jeitinho. Que eu quero agora me auto-sabotar. Não está legal para mim, não estou bem. Vou fazer o culto quinzenal. Ou vou pegar a minha escala, eu te falei, se eu não me engano, vou arredondar, vai 50 domingos no ano, vou fazer eu e o Fernando, um sim ou não. Eu estou delegando a minha responsabilidade, eu estou me auto-sabotando. A responsabilidade é minha. Jogando a responsabilidade para ele. Aí ele não está pronto, ou não é o chamado dele, não é o propósito dele, não é o que Deus tem para a vida dele. Aí ele está matando alguma coisa que ele tem que viver para viver uma coisa que não é dele, que é minha. Aí ele também está se auto-sabotando. Só que aquilo que ele tinha que fazer, ele passou para outra pessoa fazer, sobrecarregou a outra pessoa. Está cheio de problemas emocionais, cheio eu falo loucuras, mas também serve, né? Cheio de loucuras, cheio de coisas, qualidade, problemas de saúde. E aí ela se sobrecarrega. E aí ela vai parar de fazer, e vai sobrar para alguém. Todo mundo olhou para o Henrique agora, calma, não é bem assim não. Então veja mesmo, tudo aquilo que eu deixo de fazer, porque eu me auto-saboto, eu sobrecarrego alguém. Vocês estão comigo? Digam amém. Então, como você responde ao que acontece, vai dizer para onde você está indo. Então, diante das suas dores, diante das suas dificuldades, como você tem respondido? Diante das suas crises, diante da sua ansiedade, da sua depressão, como você tem respondido? Diante da sua falta de dinheiro, do seu problema financeiro, como você tem respondido? Diante dos seus problemas emocionais, do seu problema no seu casamento, como você está respondendo? Diante da sua crise, do seu chamado, do seu propósito, como você está respondendo? Amanhã eu resolvo? Eu estava ouvindo essa semana um economista falando, né? Ele fala que o maior problema do brasileiro é que ele fala assim, amanhã eu resolvo meus problemas financeiros. Ele parar e resolver. Quando você deixa para amanhã, você só acumula. E tudo aquilo que você acumula, que é ruim, te auto-sabota. Então a gente precisa, meu irmão, entender que a gente precisa definir a rota e seguir. O Amir Klink, que é uma referência aí no cenário brasileiro, ele diz que um dia você precisa parar de sonhar e, de algum modo, começar. Uma hora, meu irmão, você tem que parar de só sonhar. Vou falar dos empreendedores, por exemplo. Você tem que parar de só sonhar ser um empreendedor e começar a fazer.
Mas posso ser um pouquinho mais detalhista falando de igreja? Uma hora você precisa parar de sonhar que você vai voltar e voltar. Uma hora eu vou voltar a fazer. Por que uma hora? Por que não hoje? Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama teu Espírito. Fácil falar. Mas vamos viver. Vamos colocar isso em prática. Sabe, um bom plano é aquele que é executado sem distrações. Então, a gente tem um bom plano quando a gente consegue fazer sem que nada distraia. E o inimigo, né? Aí sim, o inimigo ele é especialista nisso. Principalmente quando se fala dos planos de Deus. Ele é um especialista em criar distrações para que você viva o seu propósito, o seu chamado. Aí ele cria atritos, cria... Acho que é só comigo isso, né? Cria atritos, cria fofocas, cria contendas, cria histórias, cria causos, cria coisas nada com nada, cria as distrações. Quando a gente acha que tudo está bem, pode parar e pensar, meu irmão. Quando a gente acha que o barco agora vai, não sei com quem que eu falei essa semana, não sei se acho que foi com a Joyce, há uns dias atrás a gente falou disso. Quando a gente acha que tudo vai, vem uma distração. Aí o barco dá uma balançada, um dá uma desanimada aqui, outro dá uma desanimada ali. Distrações. Apesar das distrações, eu não posso perder o foco. Tem as distrações, sempre vão ter, elas sempre vão acontecer. Mas eu tenho um foco e eu tenho que seguir para o foco. Eu tenho que executar um plano. Deus tem um plano perfeito para mim e para você, meu irmão. E a gente tem que seguir focado nesse plano. A autossabotagem, meu irmão, geralmente ela é movida pelo medo. É o seu medo de fazer alguma coisa. Aí você começa a se autossabotar. Um líder que para de liderar é porque ele está com medo de alguma coisa. Aí ele começa a se autossabotar. Começa a não querer fazer. Meu irmão, no meio de toda a luta, quando o medo querer te vencer, você tem que lembrar quem é o Deus que você serve. E aí, quando eu vendo aqui essa mensagem para hoje, eu lembrei muito da história bem conhecida, da questão de Davi e Golias, né? Qual foi a diferença? Por que Davi ali? Porque Davi, apesar do medo, ele sabia o Deus que ele servia. Então ele enfrenta a dificuldade, apesar do medo, porque era normal ter medo, meu irmão. Ninguém quis encarar o gigante. Ninguém quis chegar perto dele. Pensa comigo, os maiores soldados estavam aqui, estavam onde? Vai você. Não, vai você. Eu não vou, vai você. Aí passa lá um pastorzinho de ovelha falando, eu vou. Você teria talvez a mesma reação que esses soldados tiveram no momento, riram. Sem armadura, sem nada, sem espada, com nada. Vai com o quê? Aí vem a história das pedrinhas, nossas pedrinhas. Não vou entrar muito nesse mérito. Mas veja, meu irmão, o que move isso? É vencer o medo. Você precisa vencer seus medos. A vida machuca? A vida machuca. Mas Deus cura. Agora, para viver isso, eu preciso vencer meus medos. Preciso encarar meus medos. Bom, quando eu escuto assim, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Você acha que não foi um momento ali de certa aflição ou medo? Todavia, porém, entretanto, seja feita a tua vontade. Você voltar um pouquinho aqui na história de Davi e Golias, você vê o mesmo contexto. Olha, o gigante está lá, eu vou, mas seja feita o quê? A tua vontade. Eu vou em teu nome. Tudo que a gente faz, meu irmão, em nome dele não é em vão. Tudo que a gente faz em nome dele não é acaso. Tudo que a gente faz em nome dele não é perdido. Tudo que a gente faz em nome dele não é à toa. Tudo que a gente faz em nome dele vai fazer com que a gente vença qualquer medo. Então o medo não pode te parar. O medo não pode te vencer. O medo não pode mais te paralisar. Eu vou fazer uma pergunta aqui que não está nem no meu script, mas eu vou precisar fazer.
A Zoe vai ser conhecida como? A igreja dos valentes ou a igreja dos medrosos? Difícil de ouvir isso? Ruim de ouvir? Mas e aí, como que a gente vai ser conhecido? A igreja que enfrenta os medos, que encara os medos, que encara as dificuldades, mas dá a cara, tapa, põe a cara para jogo? Ou é a igreja que fica com medo, fica dentro da casinha aqui? Como que a gente quer ser conhecido e lembrado? Que tipo de evangelho a gente quer viver? A gente vai ser uma igreja dominicólica, é isso? É só o culto dominical? Vem aqui no culto, ouve uma palavrinha, toma a ceia, vou embora e vivemos felizes para sempre? Meu irmão, isso não é ser igreja. Não é essa igreja que o Senhor chamou a gente para ser. Não é essa igreja que o Senhor chamou ninguém para ser. A igreja chamou a gente, meu irmão, para ser forte e corajoso. Ele diz isso, seja forte e corajoso. Diga isso para quem está do teu lado. Seja forte e corajoso. Diga para quem está do outro lado agora. Seja forte e corajoso. Então seja forte e corajoso. Vença o medo, encare os desafios. Pare de se auto-sabotar. Pare de procrastinar. Aí eu até coloquei aqui alguns motivos, e eu vou ler bem rápido, porque eu não sei nem como está meu tempo. Motivos que auto-sabotam nossos relacionamentos. Por exemplo, foco errado, falta de compreensão da realidade do outro, autocentralização, ausência de verdade. Ausência de verdade foi uma forma delicada de falar mentira. Falta de prioridade, falta de comunicação, desconhecimento da linguagem de amor do outro. Eu acho que isso aqui, por exemplo, o Fernando passou, né? Desconhecimento da linguagem de amor. O Fernando ia com rosas e recebia pedras, mas não que ela não amava. Vocês estão entendendo? É só um exemplo, é uma brincadeira, é claro, mas isso é desconhecer a linguagem de amor. Mito do par perfeito, isso aqui é a verdade, é um mito do par perfeito. Irmão, o par perfeito é complicado, né? E quem é perfeito? Algum defeito tem, cara. Mas não vou deixar isso aqui para a reunião dos casais. Já me deu até uma inspiração aqui. E aí a grande verdade é que a autossabotagem, ela te dá avisos. Porque você começa a ter pensamentos negativos. Eu começo a sentir um sentimento de remorso, né? E se eu tivesse feito diferente? Quer ver uma coisa difícil num casamento? E se eu não tivesse casado? Ou e se eu tivesse casado com... Aí piorou ainda, né? Com. Quando eu coloco com, eu estou falando que eu estou trazendo outra pessoa para jogo. E aí, meu irmão, uma das coisas que eu sempre falo, mas às vezes a gente tem que repetir. Você se auto-sabota quando você olha demais para o retrovisor. Está o tempo todo olhando, mas lá atrás. Mas lá atrás. Mas lá atrás. Meu irmão, eu nunca vou conseguir viver meus sonhos se eu estou o tempo todo olhando para trás. Eu nunca vou conseguir viver aquilo que Deus tem para mim lá na frente se eu estou o tempo todo voltando. Meu irmão, eu vou falar uma coisa. O que aconteceu lá atrás passou. O que eu preguei aqui já há 1 minuto atrás já passou. Não vai acontecer de novo. Eu posso pregar a mesma mensagem domingo que vem, mas já não é a mensagem que eu preguei há 1 minuto atrás. Já passou, já foi. Você está o tempo todo, mas lá atrás era assim, lá atrás eu fazia, lá atrás eu tinha ânimo, lá atrás eu tinha coragem. Então, meu irmão, tá bom, lá atrás, e agora? E agora? O que importa é o hoje, é o que você vai fazer agora. Meu irmão, cuide para que suas memórias não esteja mais ativa que seus sonhos.
Tem gente que está mais vivendo de memórias do que sonhando. Você sonha com o quê? Ah, não sonho com nada, mas lá atrás, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, eu sonhava em ser mãe, em ter filhos, ter um casamento. Beleza, você já casou, você já tem filhos, e agora? Você sonha com o quê? É igual, posso brincar, né, Cris? E chegou e falou, tem uma boa notícia, adivinha o que eu falei para a Cris? Vai ser vó. Mas não é isso. Mas por quê? Porque é olhar para frente. Entendeu? Tem que olhar para frente. Ela, não, pastor, ainda não. Vai chegar a hora, mas ainda não. É olhar para frente. Então a gente tem que parar de ficar olhando para as memórias, começar a olhar para aquelas coisas e ativar o modo sonho. Meu irmão, tem gente aqui que não sonha mais. Pergunta para quem está do teu lado assim, conta para mim um sonho que você pode compartilhar. Um sonho que você pode compartilhar. Tem gente que vai gaguejar para responder. Sonho, que sonho? Sonho de valsa? É isso, sonho de valsa, você está falando? Que sonho? Meu irmão, quem não sonha parou de viver. Parou de viver, parou no tempo. Tem que ter um sonho, meu irmão. Sonho de ver o filho casar, sonho de ser vó, sonho de ter um carro novo, sonho de o Eli tirar carta. Sei lá, é um sonho, sobrou para você, Eli. Sonho, tem que ter um sonho. Sonho de ir para Portugal, Maldivas, sei lá, sonho de ver as filhas crescerem, casarem, né? Sonho, posso falar, né? Sonho do Palmeiras ser campeão mundial. Sonho, meu irmão, sonho. Cada um tem o seu sonho, não é? Não é verdade? Cada um tem o seu sonho, mas tem que sonhar. Irmão, a pessoa que não sonha mais, ela deu PT, ela se auto-sabotou total. Ela vive presa nas suas emoções. Eu fico imaginando ela sentada no sofá pensando no planejamento da vida. Deu chute, tela azul. Não é? Tela azul quando já era? Tela azul. Eu nem entrei nos pontos ainda. Mas tá bom. Então, meu irmão, a gente tem que olhar para frente. William Shakespeare diz que todas as graças da mente e do coração escapam quando o propósito não é firme. Tem que ter um propósito firme. Sabe, a gente tem que ter uma visão firme. A gente é sabotado seguindo aqui, pela procrastinação. É como eu disse, quando a gente começa, na segunda-feira eu começo a dieta, na segunda-feira eu vou no médico, na segunda-feira eu vou para a academia. Bom, amanhã é segunda-feira. É. Aí chega amanhã, vai falar o quê? Ah, não, está muito calor, está muito frio. Estou muito cansado, trabalhei demais hoje. Aí já era. Então, como que eu saio disso tudo, meu irmão? O que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer as limitações. Eu preciso orar pedindo ajuda a Deus. Sabe, eu preciso parar de adiar, né? Porque o adiamento, na nossa cabeça, parece que a gente está mantendo as coisas em ordem. Porque uma pessoa que adia, quando você pergunta para ela, você fala assim, não, mas está tudo em ordem. Na minha cabeça está tudo planejado. Mas até quando vai ficar só na cabeça? Tem um negócio, uma palavrinha que eu acho que essa é a palavra que vai te ajudar a vencer a autossabotagem, que ela se chama intencionalidade. Você precisa ser intencional. Intencional. O que é isso? Olha para a cruz, toda vez que você olha para a cruz, você vê um Deus que foi intencional. Sabia o que estava fazendo. Sabia a intenção daquilo que ele estava fazendo. Em Tiago 4,14 diz assim, que a sua vida, que é a sua vida? É uma pergunta, né? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa.
que ele está falando aqui? Comentários de Alberto. O que é a sua vida? Sua vida, uma hora passa, você vai morrer. É que aqui ficou mais bonitinho. Tá? Mas é isso que ele está dizendo. Eles são como neblina. Aparece por um tempo, depois se dissipa. E aí, meu irmão, nesse que ele chama aqui de aparece por um tempo, nesse puro tempo, o que você fez? Você vai viver uma vida o tempo todo se auto-sabotando? O tempo todo procrastinando? O tempo todo deixando para depois? Todo domingo eu saio do culto falando, agora eu vou, agora eu faço, agora eu entendi. Pegando... Não era não, tá? Eu quero só deixar que estava já no escopo. Agora vai, agora ninguém me segura. Aí domingo que vem você volta do mesmo jeito. Aí sai do culto da mesma forma. Por quê, meu irmão? Porque você não está pondo em prática tudo aquilo que você precisa fazer. Ou seja, você não tem controle da sua vida. As suas emoções te controlam. Grave isso, né? Eu não tenho controle da minha vida. E eu sei, eu vou falar por mim. De novo, vou abrir eu falei para o pessoal de lá dentro, falei para a Cris. A palavra, ela sempre tem que confrontar o pregador primeiro, né? Eu sei, meu irmão, quando eu estou me auto-sabotando. Estou me auto-sabotando quando eu pego um dia inteiro sentado na frente da televisão assistindo Grey's Anatomy. Estou dando um exemplo, cada um tem a sua série. Grey's Anatomy. Por que Grey's Anatomy? Eu já assisti umas 3 vezes. Sei o que vai acontecer e eu quero alguma coisa que não vai prender a minha mente. Pode ir passando, rolando. É uma série repetida que não vai prender sua atenção. E aí eu estou vendo com o celular e o computador ligado. Fazendo tudo ao mesmo tempo. E na verdade eu não estou fazendo nada. Estou me auto-sabotando. Aí eu olho para a minha estante de livro, pegando um exemplo. Quanta coisa para aprender. Quanto conhecimento parado. Quanto desperdício de investimento. Eu sei que essa semana vai chegar uma encomenda lá em casa, ela vai falar assim para mim, mais um livro. Quero ver se pelo menos esse agora você vai ler. Porque eu cansei de me auto-sabotar. Eu já tenho um livro em casa que fala de autossabotagem. É um livro verde, está lá na minha... Esse já foi. Esse pelo menos estou tranquilo. Mas eu vou ler mais um. Parei para pensar, falei, como eu estou me sabotando. Aí você está falando assim, pastor, tudo bem. O que eu vou... Alguns podem pensar assim, pastor, isso não é coaching? Não, meu irmão. Não tem nada de coaching aqui hoje. Eu estou falando de um Deus que foi intencional, que viveu uma vida intencional, que abdicou de tudo que ele tinha que viver, superou todas as coisas, mas viveu com intencionalidade a vida dele. A gente tem que viver com intencionalidade a nossa vida. Aí eu falo e repito para você e eu vou encerrar hoje. E eu nem preciso entrar nos pontos hoje. Meu irmão, a vida machuca, mas Deus cura. E é isso que eu quero que você leve daqui dessa série de mensagens. Então você está aqui no culto hoje, às vezes você está assim, domingo que vem eu volto para Jesus. Domingo que vem eu aceito Jesus. Domingo que vem eu volto a liderar. Domingo que vem eu volto para a célula. Posso falar o que vai acontecer? Se você não mudar aí a sua forma de pensar e agir, e não é só pensar, é agir. Eu vou receber as fotos da célula na semana e você não vai estar lá. Porque você mais uma vez só falou. Imagina. Mais uma vez se auto-sabotou. Quinta-feira agora na sala de oração estavam o Maurício e a Joyce. Teve a sala de oração? Teve. Teve alguns contratempos, teve algumas coisas.
Algumas pessoas, como teve arte, acharam que não ia ter. Tem até isso, tá? Mas teve. Então, o Maurício e a Joyce. 2 pessoas não se auto-sabotaram. É isso. Então, a nossa vida ela é feita de escolhas. Para a gente parar de se machucar tanto, as nossas escolhas precisam mudar. As nossas atitudes têm que mudar. Cansaço, dor, desânimo, tudo isso aqui, todo mundo está sujeito a passar. Mas como que você vai reagir diante disso? Você não pode salvar sua própria vida. Mas Jesus Cristo pode salvar. Tem coisa que você não pode se curar. Mas Ele pode te curar. Meu irmão, não existe um procrastinador que seja bem-sucedido. Não conheço. Não conheço. Então chega disso. Chega de viver dessa forma. Hoje nós vamos participar da mesa, o pão e o cálice. Quando você estiver hoje participando da mesa, mais uma vez creia. A vida machuca, mas Deus cura. Então você comer o seu pão e tomar o seu cálice. Senhor, a vida machucou, mas aqui diz que é a cura para mim. Eu hoje vou trazer essa cura para dentro. E a minha vida vai mudar. Eu vou ser ativo, eu vou ser constante, eu vou ser intenso. Não deu certo? Fala de novo. Eu vou ser ativo, eu vou ser constante, eu vou ser intenso. Meu irmão, uma hora vai. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai acontecer. E aí a gente vai ver a mudança que a gente tanto espera. Amém? Vira para quem está do teu lado e diga assim: pare de deixar para depois. Fique em pé em nome de Jesus.